Programação com comida, aí é doideira. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Moraes. Eu tô aqui gravando esse vídeo para poder cumprir um exercício, né, que o meu mentor Rodolfo Peixoto me passou. E o exercício hoje vai falar um pouquinho sobre os testes automatizados, né, que são os testes que a gente faz dentro de um sistema para verificar se ele está funcionando da forma correta. E aí, eu conversando aqui com o Antigrave, que é o sistema que a gente está usando da Google, e conversando com a inteligência artificial, a gente preparou aqui um guia, né? Um guia para poder explicar o passo a passo de como que a gente pode fazer com esses testes aqui dentro do sistema. E aí eu pedi ele para poder criar um guia e fazer uma analogia com comida, que é uma coisa que eu gosto, né? E é uma coisa que eu acho que fica mais fácil de entender. E a analogia de uma cozinha profissional, a gente é um chefe. O código, né, é a receita, o teste é provar o molho antes de servir o prato. E o PyTest é o nosso assistente robô que prova as receitas para que nenhuma fique salgada demais. Então ele prepara isso antes da gente servir a comida para o cliente. E aí o que a gente fez? A gente criou alguns testes para poder fazer essa verificação do nosso sistema. O primeiro que a gente fez foi um teste financeiro, de lógica financeira. Ele me deu o código, eu digitei esse código, criei um arquivo e digitei esse código. E todos os nossos testes estão dentro dessa pastinha API, onde tem aqui 11 ou 12 testes que a gente criou para poder testar o nosso sistema de forma automatizada. Esse teste ele faz o quê? Ele cria como se fosse uma memória, né, virtual ali, RAM, uma memória curta, onde vai receber as informações desse teste e falar se realmente eh, o sistema está funcionando ou não. Então é esse teste que a gente fez aqui. Então o que, que ele fez? Ele fez uma simulação de um pagamento, de um Pix fictício de R$ 50 para poder saber se o sistema ia se comportar de forma correta. E aí realizei rodei esse teste para saber se ele estava funcionando e deu o resultado que o teste tinha funcionado. Esse a gente testou o back-end e também testamos o front-end. Nós mudamos aqui, criamos a informação de preenchimento, também de valores, para saber se estava funcionando. E aí eu rodei esse teste e ele funcionou perfeitamente. Só que eu conversei com o nosso agente virtual aqui que eu queria fazer uma cobertura de 70% do projeto. Ou seja, eu queria que ele testasse 70% do nosso programa e aprovasse para falar que realmente ele estava funcionando da forma correta. Eu tenho como atingir um percentual maior? Tem. Mas eu criei esse percentual para a gente iniciar e mostrar que o nosso sistema realmente está funcionando. E ele criou mais alguns testes, se eu não me engano, mais 10. Ele criou um teste de atendimentos, que é o coração da clínica. Ele criou um teste de segurança, ou seja, de autenticação, tudo na mesma ideia, simulando tarefas dentro do aplicativo, dentro da aplicação, para poder ver se realmente estava se comportando da forma correta. Fez um teste de agenda, um teste de agendamentos, né? Fez um teste de usuários, um teste mais fácil, mostrando um cadastro de um novo usuário. Fez um teste de voluntários, também mostrando o cadastro de um novo voluntário. Fez um teste cadastrando uma nova especialidade. Um teste vendo a autenticação de um formulário também, de usuário, né, de clientes. E também fez um teste financeiro e pacientes ao mesmo tempo. Ele pegou e fez um teste juntando, né, as duas funções para ver se estava funcionando de forma correta. Fez um teste de atendimento completo dentro do sistema e fez um teste de prontuário, né? Um teste de, de CRUD para cravar os 70%, que era um teste de apontamento. Ele ia cobrir a leitura e exclusão de agendamentos. E aí ele fez todos esses testes. Arquivo teste, só para poder fazer um resumo. Login, token segurança, evolução do paciente, final push, financeiro e relatórios e user, gestão de staff e admin. E aí ele deu até algumas opções aqui se eu quiser aumentar esse percentual. Por exemplo, eu estou em 70, mas eu posso chegar em 90. E aí ele deu outros caminhos. Eu posso testar o que acontece se eu deletar um paciente que tem consulta, o que acontece se eu tentar criar um usuário com o nome que já existe, testar relatório com datas vazias, testar foto de upload de pacientes, se o arquivo é válido, garantir que o staff, né, não consiga deletar um agendamento ou ver o financeiro,
Ou seja, ele me deu outras opções que eu consigo aumentar ainda assim os testes dentro do meu sistema. E aí, como é que eu faço para medir isso? Eu tenho que abrir o terminal do meu computador e digitar esse comando, que é o PyTest, que é o robô do Python para poder fazer esses testes. E ele tem que puxar uma média acima de 70%. Eu já fiz esses testes, eu rodei o sistema, e aqui embaixo, ó, ele me dá uma parte, um percentual de cada arquivo e uma média geral aqui embaixo. Ou seja, a gente atingiu ali os 70% que a gente estava planejando para poder fazer a nossa primeira versão do nosso site. E aí ele mostrou aqui também sobre qualidade de código, PEP 8 e o Solid. Ele me passou um arquivo e eu tinha perguntado a ele, eu preciso saber melhor, entender melhor sobre a qualidade do nosso código. E ele mostrou que existem alguns problemas de segurança. Por exemplo, eu tenho senhas escritas no código. Isso não pode. Por mais que seja só um teste ou alguma coisa assim, isso não pode acontecer. Eu preciso abrir o arquivo, descer até a função login, encontrar o bloco e excluir. E também tem alguns erros que também não podem acontecer. É como se fosse um painel do carro vazio. O erro acontece, mas ninguém fica sabendo. Isso também não pode ter. Isso também faz parte do clean code aqui, da qualidade do código. E também é uma abstração que tem dentro do código de uma tabela aqui, um SQL que está puro. Isso pode ser uma brecha de segurança para poder fazer. E aí ele me passou o passo a passo para poder fazer esse ajuste. E aí, só para a gente finalizar o vídeo, um apêndice aqui, um glossário, um ciclo da vida. O que que a gente criou nesse guia? A gente criou os testes que criará seguir neste manual testes automatizados do tipo unitário. Por que eles são automatizados? Porque eles rodam através do comando PyTest. É o computador que executa, não é você clicando lá na tela. É o computador. E por que eles são unitários? Porque eles testam peças soltas, ou seja, eu não uso o servidor real, eu uso um banco na memória RAM. E isso facilita aqui o teste, né? E, por exemplo, o teste do financeiro verifica a matemática, o teste da autentificação verifica a regra de senha. E a diferença na prática é que o teste manual, você abre o site, clica no login, digita a senha e vê se entra. Às vezes é lento, chato e pode ter erro. E o teste automatizado, ele é um script de 1 segundo que faz isso. Ele vai lá e executa. E o teste unitário é porque ele testa essa função 2 mais 2 retorna 4, ou seja, ele testa algo específico dentro do sistema. E o teste de integração, ele testa ao salvar o pedido, o e-mail de confirmação realmente chega na caixa de entrada, ou seja, ele testa mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí, isso tudo que eu criei, eu fiquei me perguntando, né? Falei, como é que eu boto isso para rodar, né? Para funcionar? E aí ele me explicou o seguinte, que eu consigo fazer uma parede de testes antes de subir o meu código, por exemplo, para o GitHub. O GitHub Actions, ele é um inspetor da vigilância sanitária automático. Você cadastra dentro do seu GitHub e toda vez que você subir alguma coisa, toda vez que tiver um prato novo, ele faz essa verificação. Ele aparece, ele monta a cozinha e ele manda o sous-chef robô provar tudo para ver se realmente ele vai cuspir a comida se o teste falhar ou se ele vai interditar a mudança porque o código ruim ele entra no menu. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que no meu projeto, na pasta, criar o GitHub, dentro dela criar os workflows e criar esse arquivo e colar esse código que ele puxa dentro da pasta testes, todos esses testes para poder verificar. Então, assim, a gente aprendeu para que serve, como que faz, como que gera e como que cadastra dentro do GitHub. Então, só para poder fazer essa analogia da comida, os testes unitários eles vão provar a comida antes de você liberar para o cliente comer. E isso é importante. E aí, o resumo do dever de casa, eu criei os arquivos, no caso foram mais de 3, foram 11 arquivos, se eu não me engano. Eu fiz, já removi o admin da clínica, que era um erro de clean code. Fiz aqui a limpeza da escrita do log e também removi o SQL puro que estava atrapalhando lá. Isso tudo junto com o anti-gravity. Ele auxiliou nesse ponto. Tá joia? Acho que no mais é isso. Vão ter mais atividades vindo aí. Eu vou soltar um vídeo provavelmente amanhã, hoje ainda, sobre a minha experiência 30 dias usando aqui o anti-gravity. E depois a gente vai postando mais vídeos aqui. Show? Valeu, um abraço, tamo junto e é isso. Fui!